Em nome da Fundação Logosófica, sejam todos muito bem-vindos. É com grande alegria que os recebemos nesta noite para lhes apresentar um tema da mais alta hierarquia para o futuro da humanidade. Como muitos aqui presentes já têm podido comprovar. Uma preocupação desta natureza torna maior a nossa responsabilidade em corresponder ao público seleto aqui presente, pois não é usual buscar capacitar-se sobre a educação de filhos, procurando o caminho do conhecimento. A palestra de hoje integra a série de atividades de celebração do Dia Internacional da Logosofia. Esta ciência singular, que ensina um novo modo de sentir e conceber a vida, está celebrando 89 anos desde que foi apresentada ao mundo pelo pensador e educador argentino González Pecotti. Os princípios fundamentais desta original fonte de sabedoria surgem dos conhecimentos revelados por seu autor sobre o mundo mental, os pensamentos, a redenção de si mesmo, sobre o autoconhecimento, a natureza espiritual do ser humano e Deus. Pode-se advertir, portanto, o caráter universal da logosofia. Participar desta escola de evolução consciente requer, necessariamente, a predisposição para aprender e para mudar, ensinava ele. Já são muitas as sedes da Fundação Logosófica espalhadas no Brasil e no mundo. Em Goiânia, contamos com 2 sedes, uma no setor aeroporto, à Rua 17A, e outra próxima ao Shopping Flamboyant, no setor Alto da Glória. Nesta última, integrado ao Sistema Logosófico de Educação, temos o Colégio Logosófico, com ensino regular de maternal a 5º ano há várias décadas, reconhecido por sua excelência e pelos seus extraordinários resultados da aplicação da pedagogia logosófica à infância. Inclusive, foi premiado como escola criativa num ranking chancelado pela Universidade de Barcelona em 2017. Em julho último, 11 alunos do Colégio de Brasília, integrado a este mesmo sistema, foram selecionados para participar da fase internacional das Olimpíadas de Matemática no Japão. Foram 11 e 8 retornaram com medalhas. Nosso palestrante, o médico Dr. Edson Tadeu de Mendonça, formado pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás, é cirurgião geral e do aparelho digestivo. É casado, tem 2 filhos e um netinho, já aluno do Colégio Logosófico. E tem também uma netinha a caminho. Pesquisador desta ciência há vários anos, é atual membro do Conselho de Administração da Fundação Logosófica do Brasil. O Dr. Edson Tadeu vai nos apresentar conhecimentos que a ciência logosófica considera essenciais, originais, na educação de filhos, que, aplicados com sabedoria e constância,
certamente produzem muitos frutos. Neste empreendimento tão especial e transcendente, como atestam os incontáveis resultados obtidos por tantas e tantas famílias que têm se aproximado destes conceitos. Convido a todos a desligar o celular para desfrutarmos mais intensamente deste momento. A nobre tarefa de educar os filhos se revela cada vez mais difícil, pois a contemporaneidade materialista e tecnológica nos exige constantes revisões de conceitos para tomar decisões, estabelecer condutas, definir opções instantaneamente. São inúmeras e as mais diversas situações em que nos sentimos frágeis e sem uma orientação segura para melhor encaminhar nossos filhos, mesmo com toda a atenção, todo o cuidado e o profundo amor que esta tarefa nos inspira. Como vencer os constantes desafios que esta realidade nos impõe? Com a palavra, o nosso palestrante. Tem alguns momentos que a gente sente uma sede, às vezes a gente nem sabe por quê, né? Mas eu sei. É a responsabilidade de falar algo tão grandioso e de grande transcendência para pessoas inteligentes que estão buscando essencialmente o bem. Isso aumenta muito a responsabilidade. Eu consinto muito com o que a Alda manifestou, porque estar buscando conhecimentos nessa área da vida, numa quarta-feira à noite, diante dos rigores da vida atual, é tarefa para poucos, para selecionadas pessoas, sem sombra de dúvida. Daí a minha alegria, a minha emoção, a minha honra de ter vocês aqui. Quando eu penso na responsabilidade de tratar de temas como esse, e valorizo a presença de todos vocês aqui, encontrei aqui amigos que nem sonhava estar aqui, é tão gostoso isso. Surge em mim o pensamento de quantos seres, quantas pessoas de bem, e que nesse momento estão sofrendo amargamente por algum descaminho dos filhos, exatamente por nunca, jamais terem tido a oportunidade que nós estamos tendo hoje, de refletir sobre conhecimentos nessa área. Então, aumenta ainda mais a nossa responsabilidade, porque os conceitos humanistas não podem ser guardados egoisticamente. Nós não podemos fazer isso. Eu também fico refletindo que quando uma parte muito maior de seres da nossa atual cultura estiverem buscando essa origem de conhecimentos, essa natureza de conhecimentos, eu não tenho dúvida, a humanidade toda estará melhor. Porque hoje nós buscamos conhecimento em tudo, absolutamente em tudo. Qualquer aspecto da vida hoje que não se buscar conhecimento, não está fadado a não ir muito longe. Mas a atual cultura ainda não entendeu que para se fazer uma família, para se educar um filho, precisa de conhecimentos. E o que se tem feito é terceirizar isso.
E aí que está o descaminho, aí que está o desvio. Nós vamos tratar sobre isso. Nós vamos entendendo que a gente vai aumentando o nosso conhecimento, vai aumentando os nossos resultados. Mas eu disse, aumenta também a nossa responsabilidade. Eu pergunto agora no início, qual é o grau de responsabilidade que cada um que está aqui tem sobre conhecimentos para a educação de filho? O autor da logosofia ensina que o verdadeiro bem ou se compartilha ou se perde. Eu tenho 2 filhos, agora está vindo, tenho um netinho, está vindo outro. Eu não quero perder isso. Foi por isso que eu aceitei o desafio de estar aqui falando com vocês. Eu tenho estudado esses conceitos há alguns anos. E temos praticado esses conceitos, tanto na nossa família, quanto na instituição Fundação Logosófica. Eu queria recordar para vocês que tudo que está entre aspas, não tem a fonte, mas é do autor da logosofia. E ele ensina exatamente isso. O homem não pode reservar para si o que, por dever inescrutável, requer ser compartilhado com semelhantes. Nós temos que refletir sobre isso. Mas o que na realidade cada um pretende com a educação dos seus filhos? Se fôssemos ouvir aqui, nós iríamos ouvir um sem número de observações. Eu quero isso, quero aquilo outro. Perfeito. Mas como sintetizar isso? Querer que o filho seja um bom profissional? Ótimo, todos queremos. Estamos buscando isso, mas basta? Nós estamos saturados já de procurar um bom profissional e às vezes sair de lá decepcionado. Eu não quero que meu filho seja isso. Então, a proposta é exatamente essa. Veja se isso atende a todos que está aqui nesse momento. Querer que o seu filho seja moralmente sadio e socialmente apto, atende o que você quer para o seu filho, para o seu netinho, para o seu sobrinho, atende ou não? Ser moralmente sadio significa muito. Ser socialmente apto também significa muito. Então, esse é um conceito também do autor da logosofia. Então, a gente precisa de ensinamento moral? Será? Moralmente sadio é um ser de respeito em todas as suas formas. Como é bom ter contato com alguém de respeito, que engrandece a figura humana. Como é gostoso. Eu também quero isso para o meu filho. Todos nós queremos isso. Um ser generoso, com predisposição para colaborar. Procura um serviço, qualquer que seja, público ou privado. Procura um profissional, qualquer que seja, que ele te atende com generosidade e com predisposição para colaborar. Vale? Um ser simples, sem ser supérfluo. Um ser de atitudes simples, claras, verdadeiras, leais. Tudo isso envolve um ser moralmente sadio. Um ser bondoso sem ser tolo. Porque até para ser bom, nós temos que ter conhecimento. Se a gente for tentar ser bom sem conhecimento, nós podemos cair no risco de sermos tolos. Isso é ruim. Eu vou tratar de alguns conceitos científicos que têm sido motivo de pesquisa, de estudo, de comprovação no meu ambiente científico. Mas antes eu queria fazer uma observação interessante. Minha esposa e eu, há quase 30 anos, procuramos a Fundação Logosófica com o objetivo leal, puro, sincero, o mais leal possível,
de educar bem os nossos filhos. Foi esse o motivo que nos fez também procurar essa instituição. E lá, nós descobrimos esses conceitos. Certo dia, conversando com um colega de trabalho, naquela época, e ele me perguntou sobre a escola. Nós tínhamos filhos na mesma faixa etária. E eu manifestei por que eu levava para aquela escola. Aquela escola, hoje, ali perto do Flamboyant, era longe, era tudo terra, não tinha uma quadra, era barro. E ele me perguntou, mas perto da sua casa tem muito colégio, você está levando para lá? Eu expliquei por quê. E eu falei que eu queria que os meus filhos fossem bons seres humanos. Ele respondeu para mim, Tadeu, isso é muito bonito, na teoria, porque na prática, se você criar seus filhos assim, eles vão ser engolidos, porque a cultura é competitiva, e você não vai colocar os seus filhos para competir, eles vão ser engolidos. Eu dei razão para ele, não quis discutir, e toquei o barco, porque eu tinha convicção do que eu estava querendo. É tão interessante, os meus 2 filhos se formaram em Goiânia, médicos, e foram fazer residência médica em São Paulo. Um deles foi fazer residência médica no maior hospital, no maior pronto-socorro da América Latina. Pronto-socorro porta aberta, que atende tudo. Imagina, a escória de São Paulo é levada para lá. Alguns meses depois, o meu filho me deu uma notícia. Falou, pai, um dia eu estava no plantão e um motorista de ambulância disse que queria conversar com o meu chefe. E eu quis saber por quê. Em resumo, o motorista da ambulância queria dizer o seguinte, e manifestou o seguinte, faz mais de 20 anos que eu trago pacientes nesse pronto-socorro, eu nunca vi um médico receber paciente como você está recebendo. O ser humano tem que ser bom. A atual cultura não tem mostrado isso, mas a essência humana exige que ele seja bom. Conhecimento curricular é suficiente? O autor ensina o seguinte: pode-se pensar que o domínio de uma ciência, profissão ou arte seja suficiente para resguardar de todas as contingências adversas da vida, porque haverá sempre um recurso à mão para a própria defesa. Contudo, não se pode dizer que isso baste. Provam-no com farta eloquência os reiterados fracassos daqueles que, apesar da sua capacitação, não sabem enfrentar devidamente as situações difíceis que lhes são criadas. É que, além dos conhecimentos comuns, faz-se necessário, olha aqui, equipar a mente com certos recursos de efeitos positivos e instantâneos, e adestrar-se no manejo dos mesmos. Então fica muito evidente que nós precisamos disso. Mas o que é isso? É sobre isso que eu vou manifestar. Nós temos assistido, a minha infância, há mais de 50 anos, na zona rural, era muito diferente de hoje. É evidente. Muitas coisas muito piores. Hoje, coisas muito melhores. A gente brincava, fazia carrinho daquele jeito, brincava na terra. Era muito interessante. Hoje, está se brincando disso. É ruim? Não! Não é ruim. É muito legal tudo isso. É muito especial tudo isso. A gente brincava disso, só que tinha algo muito interessante que a gente sabia compartilhar no aspecto ético e moral. E hoje a gente assiste com muito pesar que, embora o progresso tenha sido
extraordinariamente benigno e bem-vindo, nós estamos assistindo isso ao invés disso. E aí eu questiono, o progresso está muito bem, mas a evolução, isso é evolução? Fica aí essa pergunta para a gente refletir. Fica aí essa pergunta. Então vamos refletir um pouco o que cientificamente nós podemos sair daqui hoje e chamar, adquirir um conhecimento novo, adquirir um conhecimento original. Por quê? Esse ser, e todos os seres dessa faixa etária, está olhando para nós, esperando de nós algo grandioso. A humanidade futura espera conhecimentos técnicos científicos. Mas a humanidade futura, com esse olhar, nós precisamos olhar para a mente desses seres. Eu fico assim muito feliz de saber que os pais desse netinho estão preocupados com isso. Eles estão esperando também algo muito interessante. Porque toda vez que nós falamos de conhecimento moral, o autor da Logosofia ensina isso. Todo ensinamento moral que não é avalizado pelo exemplo de quem dita, atua em sentido contrário de quem recebe. Aí aumenta a responsabilidade. Se eu quero ensinar algo de aspecto moral e dou exemplo contrário, pode ter certeza que o que eu ensinei causa efeito contrário. Meu filho, seja calmo. Eu estou extremamente estressado, ele jamais vai ser calmo. Seja honesto. Se eu for desonesto, é fatal. Então, o primeiro conceito é esse. Isso aqui é uma terra, um canteiro, uma terra virgem fértil. Se eu plantar aqui, tudo dá. Se eu jogar uma semente aqui, vai nascer. Se eu regar, vai nascer maravilhosamente bem. A semente é boa e a terra é boa. E se eu não plantar nada, o que nasce? Nasce praga. Nasce praga. Se eu não plantar nada, nasce praga. Assim é a mente da criança. A logosofia revela que durante essa primeira idade, as possibilidades humanas são assombrosamente fecundas. Aquele olhar da criança e o olhar de não é porque é meu neto não, olhar de todas as crianças. Olhem com profundidade o olhar dessas crianças. São assombrosamente fecundas para o desenvolvimento natural da consciência. Com todas as prerrogativas que a evolução lhe abre no curso da existência. Isso é coisa divina, isso é coisa de Deus. A mente vem com todo o equipamento propício para receber tudo isso. É terra virgem e fértil. Constitui, pois, não só uma necessidade, mas também uma obrigação moral e racional indeclinável, contribuir para que germine nos pequenos, mas fecundos campos mentais da criança, sementes ótimas. Sementes que contenham em possibilidades de manifestação os recursos que a inteligência do homem necessita para emancipar-se de toda a pressão estranha a seu pensar e sentir, para vencer as dificuldades que há de enfrentar no curso da vida. Terra virgem e fértil. Isso é um conceito extraordinário. Olhemos para a criança, tentando enxergar na mente um campo fértil e propício. Então nós temos que cuidar da mente. Não basta cuidar do físico. Cuidar do físico, os animais também cuidam, e cuidam muito bem. Não falta comida, não falta agasalho, mas cuidar da mente é exclusivo do ente humano, do ser humano.
Como cuidar da mente? Como? Da mesma maneira que nenhum pai ou mãe levaria seu filho para respirar os miasmas de um pântano, porque isso implicaria num sério atentado à sua saúde física. Levar uma criança para cá, ninguém leva. Dessa mesma maneira, tampouco podem oferecer-lhe, se forem conscientes da sua responsabilidade, um ambiente insalubre de um local povoado de pensamentos, de desavenças e rancores, mentiras e egoísmos, de cenas pouco edificantes. Aqui o autor dessa ciência está comparando, levar uma criança para um esgoto tem uma repercussão tão séria ou mais séria do que oferecer para essa mente esses ambientes de povoado de pensamento, de desavença, de rancores, de mentiras, de egoísmo. Nem tampouco o veneno da leitura não selecionada. Nós estamos selecionando a leitura para os nossos filhos, para as nossas crianças. Ou um espetáculo onde recolherá o vírus de uma mácula moral, ou um germe de uma modalidade negativa, que em forma de pensamentos impuros, infectariam a mente ainda indefesa. O autor da Logosofia me ensina que, como é possível que tantos seres de bem, tantos professores, tantos pais, tantos seres que amam os filhos verdadeiramente e se dedicam a eles, podem tentar educar sem conhecer os pensamentos? Como é possível ter bons resultados com garantia de sucesso sem conhecer a realidade dos próprios pensamentos? Recorda daquela mente, olha o olhão olhando para nós. Então nós temos um organismo físico e nós temos um organismo psicológico para cuidar. Todos aqui já vencemos a barreira de cuidar do organismo físico. Agora nós precisamos vencer uma barreira histórica, que a atual cultura não está nem um pouquinho preocupada. Liga a televisão 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, e vocês verão se a atual cultura está preocupada em preservar o organismo psicológico dos menores. Se bem os pais já compreenderam quão necessário é para evitar o desenvolvimento de doenças, cumprir com os preceitos de higiene, da mesma maneira devem compenetrar-se da necessidade de velar por sua higiene mental para que não corra o risco de recolher os germes de outras doenças mais terríveis, porquanto elas atacarão o organismo psicológico, irão desbastando a pureza e a bondade do filho, perturbando a sua incipiente razão, obscurecendo a consciência do bem e a consciência do mal. Não cuidar desse organismo psicológico, nós estamos correndo o risco de promover doenças mais terríveis. Eu quero explicar isso daqui a pouco por quê. Aí, a gente às vezes ouve assim, eu não sei onde que eu errei, eu fiz tudo, eu dei tudo e não sei onde eu errei. Falta de conhecimento. Nesse campo da vida. Quem nunca conviveu com um ser próximo, um familiar próximo, que adquiriu doença terrível, porque o campo mental da criança não foi cuidado? Quem já conviveu sabe muito bem do que eu estou falando. Sabe com pesar. Então é questão de formação do caráter pela impressão dos estímulos que vão caindo na mente. Os estímulos vão caindo na mente da criança e o caráter vai se formando. Na criança, o caráter está em formação. Não rotulem uma criança. Esse menino é assim, esse menino é assado. Não rotulem. O caráter está em formação. Se você rotular, você está chancelando um defeito grave. O caráter
senão que os estímulos que operam nela e vão formando o caráter, desde o princípio até certa idade da vida, e muitas vezes até o fim da vida, sempre predominam os primeiros estímulos. Os primeiros estímulos são muito importantes, que se prolongarão pela ação de outros estímulos similares, que o próprio caráter vai atraindo pela força do hábito. Até que a criança chegue à puberdade, deve-se cuidar para que os estímulos sejam sempre naturais e nunca artificiais. Eu operei um paciente há um tempo atrás, ele agora está com 68 anos. E outro dia ele foi no meu consultório, e ele relatou para mim algo que eu recordei disso. Ele é extremamente hipocondríaco com doença. Ele acha que tem toda a doença. E ele falando assim, doutor, eu queria te contar uma coisa. Eu era criança no interior de Minas, ele me falou a cidade, e eu era uma criança muito esforçada. Muito esforçada. A minha mãe tinha muita dificuldade financeira porque ficou viúva. Eu engraxava sapato na praça. Eu tinha 7, 8 anos de idade. E quando não tinha pessoas para engraxar sapato, eu distribuía jornal. Então eu corria de um lado para o outro para distribuir jornal. Um dia eu fui engraxar sapato de um senhor, aí alguém chegou e falou assim, fulano, leva esse jornal rapidinho ali. Aí não, ele espera. Eu peguei o jornal, que eu queria ganhar um dinheirinho, e voei para entregar o jornal num hotelzinho que tinha lá, o ônibus deixava o jornal, eu pegava o pacote e corria lá no hotel para entregar. E eu fui correndo. Quando eu voltei muito cansado. Quando eu sentei na caixa de engraxate, sabe a caixa de engraxate, né? Eu ponho o pé, eu sentei na caixa de engraxate, eu falei, o senhor estava sentado, eu falei para aquele senhor, nossa, eu tive uma batedeira aqui no coração, eu estou com falta de ar. Aí, o paciente, o cliente dele falou assim, nossa, você tem doença de Chagas, e você não vai passar dos 22 anos, porque quem tem essa doença de Chagas, morre. Eu tenho um parente que morreu com 22 anos, ele teve um bloqueio no coração. Ele falou que daquele dia para doenças terríveis, ele me falou que daquele dia para frente, ele perdeu a vontade de trabalhar, como ele trabalhava. Ele queria ganhar dinheiro e gastar, porque ele ia morrer com 22 anos. E é tão grave, foi tão grave isso na mente dele, que ele foi para o exército. O médico do exército falava, você não tem doença de Chagas. Ele falava, não, eu vou morrer. Por quê? A neurofisiologia demonstra isso. É muito mais fácil aprender do que desaprender. Aprender é um esforço difícil. A mente tem que criar, o cérebro tem que criar circuito mental. Mas uma vez aprendido algo, é muito difícil desaprender. Todo esforço para que o seu filho, para que o nosso filho aprenda bem, é pouco. Por quê? Depois é muito mais difícil. Então, a questão fundamental são os estímulos, que são bases para a formação do caráter. E aí, várias correntes. Não, fulano é assim por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Eu vou contar a história de dois seres conhecidos. Essa criança nasceu na Áustria, em 1899, 1898. Nasceu na Áustria. Teve uma influência muito grande dos ambientes que ele foi criado. Total. Era uma criança inteligente. Essa outra criança aqui nasceu na Polônia. Também teve uma influência de estímulos. Esse um tipo de estímulos, esse outro tipo de estímulos. Essa criança aqui, o que ele fez, o que ele descobriu, o que ele trabalhou muito. Tem tudo a ver com isso. Essa criança aqui trabalhou muito, esforçou muito, e tem tudo a ver com isso.
Essa criança trabalhou com coisas grandes, grandiosas, astuto, mente ágil, dominadora. Esse aqui trabalhou com coisa pequena, quase não se vê, quase que desprezível. Essa criança trabalhou com isso. E aquela criança trabalhou com isso. Aqui tem uma gotinha caindo na boca dessa criança. Aquela criança virou esse ser. Aquela criança virou o Albert Sabin. Nós podemos ter qualquer explicação de psicologia, de psiquiatria, podemos dar qualquer explicação. Os estímulos da infância é como a base de um grande edifício. Então, nós precisamos, o caráter está em formação, nós precisamos moldar o caráter da criança. Nós não podemos rotular, mas nós precisamos moldar esse caráter. A criança é como uma argila, a mente da criança é terra virgem fértil, mas é como uma argila modelável. É o que vocês estão fazendo em casa. Não é fácil, não. O dia a dia tem que trabalhar, tem que correr, e o menino tem que ficar pronto para ir para a escola, e tem que escovar dente, e um dia não quer, e aquela confusão, e um dia embirra, um dia rola no chão da birra, e você tem que entrar no trabalho. É fácil, não. Mas ali tem uma argila modelável. Qual é a prioridade? Qual é a prioridade? Nós temos que fazer essa pergunta. Qual é a prioridade? É muito amor que nós temos pelos nossos filhos, mas tem algo que nos impede de modelar como nós deveríamos modelar. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem certas coisas nessa modelagem da mente infantil que tem a época de falar, de fazer. Porque se passa da época, depois é muito difícil. Porque a mente endurece. Às vezes eu não posso falar naquela hora, porque eu estou irritado, estou cansado, estou com pressa, estou correndo. Não devo falar. Mas eu preciso voltar naquele tema. Porque senão vai acontecer isso. Aquilo que o amor faz, depois só na picareta. E o trabalho é muito maior. Então, aqui tem um conceito logosófico extraordinário, que chama enérgica doçura. A gente tem que ser firme, mas tem que ser doce, sem ser violento. A gente só aprende quando está feliz. Faz o teste com vocês aí, tente aprender alguma coisa naquele dia que você está muito aborrecido, chateado e triste. Faça o teste. Não se aprende dessa forma. Atuar inteligentemente, corrigindo e ajudando com suavidade, mas com enérgica doçura. Resolvendo os problemas sem violência, nem agitações no terreno da razão, de forma persuasiva e amorosa. Então, lembra, aquela picareta naquele cimento, um dia foi assim. Aquele cimento duro, que nem a picareta estava quebrando, um dia foi assim. E aí que está o momento. É belíssimo isso. Sabe por quê? Porque a oportunidade que nós temos, eu conversava agora há pouco com a Alda, de colaborar, de formar um caráter para o ser humano, é divino. Nessa hora, nós nos tornamos o maior representante de Deus na face da terra. Nós vamos formar um ser humano digno daquilo que foi projetado por Deus. Não tem nada mais divino, absolutamente nada mais divino do que colaborar para a formação de um caráter moralmente sadio e socialmente apto. Então, a semente chama estímulo.
Qual é a semente que cai naquela terra? Qual é o estímulo que cai naquela terra? Nós fazemos as coisas ou de um jeito ou de outro, ou por estímulo ou por necessidade. Vamos fazer por estímulo. Vamos ajudar o nosso filho a caminhar por estímulo. Então, nós temos dois tipos de estímulo. Nós temos o estímulo artificial, aquele estímulo que não é o ideal, aquele estímulo imaginário. Você faz isso porque eu vou te dar isso. É triste isso. Ele vai fazer, porque ele quer ganhar. Estuda que você vai ganhar. Ele vai estudar. O dia que a fonte secar, não tem estudo. Isso é estímulo artificial. Mas tem um estímulo natural. É aquele que incita a criança a compreender as coisas que rodeia e que combate a tendência de fazê-la crer que vive num mundo ou num estado que não pertence a ela. Tudo que a criança está vivendo pertence a ela, sim, senhor. Desde que eu não abstraia a imaginação dela para coisas irreais. Vamos tratar com estímulo natural, para que a criança compreenda as coisas e adquira confiança ao longo da vida. Esse talvez seja o conhecimento mais fundamental que a gente possa ter. Mas eu vou aprofundar um pouquinho agora. Fazer com gosto vai estimular algo que chama vontade. Vontade. O estímulo natural, ele estimula a vontade. O estímulo artificial cria falta de vontade. E aqui tem algo muito interessante. Por isso que vocês escutam falar assim, não, eu levei meu filho para o esporte, que lá ele não vai envolver com droga. Claro, é estímulo natural. Eu levei ele para fazer isso por causa... Claro, porque é o estímulo que ele está tendo para realizar coisas. Agora, se eu levo ele para o esporte e vou inculcar para ele que ele é o maior do mundo, e que ele vai ser o melhor do mundo, o dia que ele perder, acabou, porque o estímulo era artificial. Então a questão não é simplesmente o esporte, é como. É entender a mente. Perde o gosto e aí cria falta de vontade. Quem aqui nunca teve falta de vontade para realizar algo? Falta estímulo natural. Então o que é a vontade? A vontade é uma força psíquica, é uma força que move as energias e põe em atividade as determinações da inteligência para o bem, jamais para o mal. A vontade precisa ser estudada. Nós estudamos cientificamente isso na própria vida. A pedagogia logosófica é extraordinária, porque eu aplico no meu mundo interno isso. Aí, às vezes, eu fico pedindo, meu Deus, me dá vontade. Não, vontade é tarefa minha. Deus dá tudo. Deus dá o dia, dá o oxigênio, dá tudo, dá a vida. Isso aqui é tarefa minha. Eu não preciso mendigar coisa que é tarefa minha. É como se o meu filho viesse pedir para mim coisa que é tarefa dele. Eu sou pai. Isso é tarefa minha. Por isso que, às vezes, a gente traz esse conceito... E algumas pessoas, não, lá na logosofia eles não se envolvem com Deus. Porque lá eles não pedem a Deus as coisas. Não, a gente não pede a Deus mesmo, não. A gente cria dentro de nós essa força que Deus nos deu. Na essência, quando Deus criou o ser humano. Então tem muito conceito equivocado sobre isso. Então eu queria aprofundar agora, já está quase caminhando, mas eu queria explicar mais... Eu vou tentar traduzir melhor um pouquinho para vocês isso daí. Os seres surgem para a vida e começam as lutas pelo sustento, desde a infância. E aí, nós falamos daquele traumatismo psicológico. Aquele menino engraxate sofreu um traumatismo psicológico. A ciência materialista sabe e ensina sobre trauma craniano, mas tem trauma psicológico. Isso, a ciência logosófica, isso é um conceito originalíssimo, chama de psiquiálise. E tantos pensamentos inculcados
principalmente pelo temor. Na mente daquela criança, do engraxate, entrou o temor e fez uma psiquiálise nele. Ele não dava conta de pensar mais. Isso chama psiquiálise. A psiquiálise, a base da psiquiálise, que bloqueia a inteligência, é o temor. Então, tira a liberdade do ser. Então, vou traduzir um pouquinho mais. Eu procurei fazer o seguinte. O ser humano, ele é composto... Ele é um complexo biopsico-espiritual. Todos nós. Nós somos biológicos, nós somos psicológicos e nós somos espirituais. Tá certo? Ok. Na parte biológica está o polo instintivo da vida, sem o qual não estaríamos vivos. Desde a sucção. A parte espiritual da vida está no outro polo, que é a consciência. A individualidade. Isso pertence a mim, totalmente a mim. É imexível pelos outros. Só diz respeito a mim. Aqui, na parte psicológica, nós temos todas as nossas faculdades da inteligência, as faculdades do sistema mental, as faculdades do sistema sensível. Não vou entrar em profundidade com isso. Eu só queria deixar um conceito para vocês. Muito bem. Na criança, qual que é a parte da mente que está exacerbada? Qual que é? A imaginação. A imaginação faz a criança viver no mundo dela. É belíssimo isso, mas é extremamente perigoso. Lembra do estímulo? O estímulo natural faz a imaginação caminhar para as coisas reais da vida. O estímulo artificial faz a imaginação caminhar para o outro lado irreal da vida. Vamos aprofundar um pouquinho. A outra faculdade que logo começa a despertar é a memória. Também a memória. E a criança, ela é sensível a tudo que vai caindo ali. Por quê? Porque o caráter está em formação. Não está formado. Acontece que na criança, as outras zonas da mente estão paradas. A criança tem a razão? Claro que não. Você não põe o dedinho na tomada, ela vai lá e dedinho na tomada. O dedinho, ela vai e põe o dedinho na tomada. Não adianta. A razão não está desenvolvida. Então, a faculdade de pensar ainda não eclodiu, a faculdade de raciocinar, a faculdade de intuir, a faculdade de refletir, enfim, as faculdades do sistema sensível, a sensibilidade ainda está ali meio bloqueadinha. Acontece que os estímulos naturais são para desenvolver isso. Faça pergunta para a criança. Quando a criança chega com algo, pergunta por quê. Faz a repergunta para ela movimentar a mente dela. Não, é isso e acabou. É isso e acabou? É porque eu estou falando que é assim, é assim. É assim que nós vamos fazer com aquela mente ágil. Não pode ser. E aí, isso é que cria a vontade. O que é a vontade? É a força psíquica que move as energias humanas para o bem, para a consciência, para o grande da vida. Isso é a vontade. Muito bem. O que acontece? Essa é a vontade. De repente, algo vem, como foi com aquele engraxate, e bloqueia a inteligência. Um temor. Não pode. Bloqueia a inteligência. E o ser fica bloqueado. Isso chama psiquiálise. Bloqueia. Não pensa mais. Se pensar, tem medo. E é assim com tudo. Toda forma de temor. Eu, particularmente, alguns não vão consentir comigo, não tem problema. Até o temor a Deus bloqueia a minha capacidade de me aproximar de Deus. Deus é para ser amado.
é plenitude. Até isso. Então, bloqueia. Quando bloqueia e bloqueia a vontade, surge a falta de vontade. E aí, o que fazer com a falta de vontade? E nós estamos cansados de ver isso. No dia a dia, quem faz tarefa com criança sabe. Tem dia que não sai nada. Mas é até aí, relativamente bem. Agora aqui vem algo muito preocupante. Aqui vem algo muito preocupante. Que é quando esse bloqueio se faz tão intensamente, que a vontade inverte. Isso aí chama inversão da vontade. Aquela força psíquica que move as energias humanas para o lado construtivo, ela vai mover as energias humanas só para a vida instintiva. O ser se torna egoísta ao extremo. O ser não pensa no outro. O ser quer passar todo mundo para trás. O ser só quer desfrutar da vida com deleite de sentido. E aí é que chega naquele ponto que quem convive com seres jovens, às vezes, que inverteu a vontade, é muito difícil. É muito triste. Aí, haja marreta, porque endureceu. Aquela massa moldável, que a mão amorosa poderia mudar, e inverteu a vontade. Isso é científico, gente. É uma emoção falar disso. A base da psiquiálise é o temor. E falando um pouco mais da psiquiálise, o que acontece com isso e isso? Todo mundo já ouviu falar que a cobra hipnotiza o coelho. E o coelho, aquele coelho ágil, que qualquer ser humano não dá conta de pegar, a cobra vai, ele fica quietinho, a cobra come o coelho. E ele se deixa comer pela cobra. O que a cobra fez com o coelho, que ela chega a engoli-lo vivo? É uma energia que a cobra... É isso? Claro que não. Claro que não. A cobra não tem pálpebra. Ela não pisca o olho. O olhar da cobra é fixo. E pelo olhar ser fixo, ela causa temor. E o coelhinho que saltita e corre para toda banda, ele não age, ele não sai do lugar pelo temor, é o fantasma do temor. A cobra come o coelho de graça. Então, há que trocar o temor pela valentia, o autor da Logosofia ensina. Tem um ensinamento belíssimo sobre isso. Eu às vezes fico pensando, a humanidade precisa conhecer isso. Há que trocar o temor, tem que ser valente. Nós precisamos ensinar nossas crianças, as professoras, os pais, os avós, os tios, ensinar a ser valente. Não um valente físico que sai batendo em todo mundo, não, valente moral. Há que trocar o valor impedindo a psiquiálise, sem os arroubos da força física. O temor paralisa e debilita. Quando você se sentir debilitado, tem algo de temor. A valentia é força moral, fortifica. O temor aprisiona, sugestiona, escraviza. A valentia liberta, cria defesa. O autor da Logosofia ensina que se o seu filho aprende a pensar, é a chave. Porque ele ensina assim, é muito difícil arrastar os que pensam para onde são levados os que não pensam. É muito difícil arrastar um ser que pensa. E os seres do mal sabem disso, como a cobra. Eles sabem escolher a presa. Um ser, uma criança, um adolescente que não aprendeu a pensar, é levada facilmente, sai de bando facilmente. O temor aumenta a dificuldade.
A valentia cria solução. Eu estou tão feliz de ver a minha nora estimular o meu netinho a ser valente. Eu tenho uma alegria com isso, indizível. Nubla a felicidade. Às vezes, o temor é tão forte, que o ser está tão feliz, mas mas vai acabar daqui a pouco. Essa alegria minha vai acabar daqui a pouco. Aí vem o temor. O temor nubla a felicidade. Pode ir um negócio desse? Destrói a felicidade. A valentia perdura a felicidade. É belíssimo esse estudo. Então, eu separei aqui algumas coisas, para contemplar e ser bem prático com vocês. Nós temos na Fundação Logosófica um curso de paz, a gente fala muito disso, né, mãe? Olha só, nós temos que ensinar o exemplo. A cultura fala que a gente tem que dar exemplo, a gente tem que dar exemplo e ensinar. Ensina. Não basta dar exemplo. Ah, mas eu dei exemplo. Não, ensina. Explicar, fazer pergunta, reperguntar. A criança tem que aprender a pensar. Estou fazendo aqui corrigir de forma isolada. Na hora de corrigir o filho, chame ele no cantinho. Não corrige na frente dos outros, vai defraudar o ser. Ninguém gosta de ser defraudado. Chama no cantinho, meu filho, olha, eu estou te falando isso. Nem o irmãozinho, não deixa, o irmão está fora, porque vai defraudar ele, todo mundo sabe que eu errei. Chama no cantinho. Isso tudo é ensinamento logosófico. Nós vamos começar a correção ressaltando as boas ações. A criança errou, chega, você bloqueou. Ele não vai te ouvir mais. Começa, filho, olha, você tem sido tão bom nisso. Mas aconteceu, sabe? Ele já está te ouvindo, ele abriu o coraçãozinho dele. É tão belo isso. Gente, nós nos tornamos representantes de Deus nessa hora. É impressionante. Atuar com enérgica doçura, ser firme sem ser violento, não atender a capricho. Criança, ela sabe dobrar o pai, ela tem pensamento ali que está ali. Então, tem hora que não atende o capricho, deixa espernear, não tem problema. Tem hora que não dá. Escutar antes de corrigir. O que é mesmo que está acontecendo? Escuta antes. Hora oportuna para corrigir, tem que preparar a mente. Se eu estiver nervoso, não vou. A esposa, alguém vai naquela hora. Nessa hora não dá, porque se eu for falar, eu vou brigar, então eu não vou. Tem que ter unidade. Se o pai pensa uma coisa, a mãe pensa outra, a criança vai escolher qual? O que vocês acham? A mais fácil, aqui não vai dar trabalho para ela. Ah, não, meu pai, deixou. Então, se não tiver unidade, é com o pai, com a mãe, com a avó, com o tio. Se o pai e a mãe endurecer e o avô, a avó deixar, eu vou querer ir para o meu avô todo dia. Aquele negócio do avô que estraga neto. Não dá. É bonitinho estragar neto quando ele é pequenininho. Só que se crescer e inverter a vontade, cadê o avô? Não dá. Pensar no grande da vida. Ah, mas eu fiz um compromisso com um amigo meu, marquei de chegar às 7 horas, eu estou querendo. O que é o grande da vida? O grande da vida é o patrão? É claro que tem exceção, porque se eu dependo do emprego, mas todo dia. O grande da vida é o meu hobby? Não, porque hoje é dia do meu tênis, e aí... Tem que repetir. Ah, mas eu já falei isso. Não, fala de novo. Deus repete o dia para nós. Todo dia. E nós temos que projetar o futuro. Aí, mais para o adolescente. Filho, o que você quer quando crescer?
O seu ser de hoje está construindo o ser de amanhã. Tem que projetar o futuro. Olha, esse negócio de, não, eu tenho que mostrar bonito aqui, porque os outros estão vendo, eu vou fazer feio. Não, você está educando é para o outro ver? Não, deu birra na frente de um amigo meu, eu vou passar o couro. Porque no meio do supermercado, você está educando é para aquele pessoal que está lá no supermercado? Ou você está educando para a vida? Muito bem. Eu fiz uma pergunta para encerrar, e eu vou refletir um pouco sobre isso, para encerrar. Qual é a abrangência da sua responsabilidade? Qual é a abrangência da minha responsabilidade? É só com meu filho? Mas eu nem tenho filho. O autor da Logosofia tem um artigo que nós utilizamos lá no curso de pais, que chama Responsabilidade dos Pais. Eu vou concluir para passar para a Alda com esse ensinamento do autor da Logosofia. Se todos pensassem intensamente nesse aspecto de responsabilidade coletiva, mais ainda velariam pela pureza, pela cultura e elevação de todos os ambientes que criam os homens, para que todos podem chamar-se pais, quando trazem dentro de si a centelha do sentimento paternal. É belíssimo. Todos vocês aqui têm a centelha do sentimento paternal. Isso é coisa divina. Eu tenho várias explicações sobre essa centelha do sentimento paternal. Eu explico tudo. Eu amo meu filho por isso, 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 por isso. Agora, o sentimento de avô é inefável. Eu não dou conta de falar, porque é impressionante. Só quem tem neto que sabe. Né, Alda? Né, Mazinho? Avô, né, Mazinho? Desta maneira, a criança, ao sair do lar, jamais encontrará um ambiente prejudicial à sua saúde moral. Por isso que eu disse que o dia que muitos pais estiverem buscando conceitos científicos para educar os filhos, nosso mundo vai ficar muito legal. Vai ficar muito bom. Os pais que tanto cuidam da palavra que dirigem ao pequeno, ou que este possa ouvir, que atentamente seleciona as imagens que se gravam em sua delicada retina mental, cuidando de que sempre possa recolher as mais belas, mais edificantes e mais puras. Se sentem que esse mesmo cuidado se estenda a todos os filhos de Deus. Irmãos na grande família humana, estão velando pela pureza e elevação do ambiente social, prolongamento do ambiente do lar. Eu vou passar a palavra para a Alda. Muito obrigado a todos. A Fundação Logosófica em Prol da Superação Humana é uma entidade pública de direito privado e as inscrições que cada um presente fez são uma das formas de prestarmos contas de nossas atividades junto à curadoria das fundações. Para saber mais sobre logosofia, sugerimos consultar o site logosofia.org.br, onde podem ser encontrados, inclusive, livros de logosofia para aqueles que quiserem fazer download gratuito. Gostaríamos de reafirmar nossa alegria e gratidão aos familiares e amigos que nos prestigiaram com sua presença e, especialmente, ao Dr. Edson Tadeu, por suas tão preciosas reflexões e experiências que nos brindou nesta palestra. Boa noite. Obrigada.